Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Keep Calm and Leia. Bom, hoje eu trouxe para vocês um review de uma série. Na verdade, uma série que já era para ter trazido esse review, porque essa série já lançou, já faz quase um mês, né? Que foi no dia 31 de outubro, que estourou aí a tão aguardada série Tremembé, né? Que é do mesmo autor do livro Tremembé, e dos livros da Suzane, da Lizzie, da Flor de Lis e do Maníaco do Parque, que é Ulysses Campbell. Inclusive, já agora, eu quero deixar aqui claro que eu estou apaixonada por tudo do Ulysses Campbell, tudo que ele faz, eu quero ler. Todas as entrevistas que ele dá, eu quero assistir. Então, eu tô assim, super fã, tô adorando. Porque eu tô muito gostando desse negócio de true crime. E eu gosto não dos crimes, né? Mas eu gosto de ver e entender o que se passa na cabeça dessas pessoas. Obviamente que não dá pra gente entender o que se passa na cabeça dessas pessoas, né? Uma vez que a gente não tá aí com vontade de cometer crime nenhum, Deus me livre. Mas eu tô gostando, eu gosto muito de assistir, assim, de acompanhar esses casos, de saber quais as penas que essas pessoas vão pegar e tal. E aí eu tava muito, muito, muito curiosa pra assistir Tremembé. Vocês vão escutar meu cachorro aqui latindo, porque ele late para o vento. Sorry. Eu tava muito curiosa pra assistir Tremembé, né? E demorei um pouco pra assistir. Não terminei de assistir agora, não, já faz um tempo. Mas eu demorei também pra gravar esse vídeo. E eu vim agora trazer aqui o que eu achei da série Tremembé. Já agora, vou deixar aqui uma curiosidade. Na verdade, não é uma curiosidade, acho que já foi esclarecido isso, mas muita gente ainda não sabe. Mas a série Tremembé, ela não foi inspirada no livro Tremembé. Como eu falei no review do livro, o inverso é que é a realidade. O livro, ele surgiu depois da ideia da série. A série Tremembé, ela foi inspirada nos livros da Suzane e da Elise, que também aparece lá na série, também está lá em Tremembé. E esses dois livros fazem parte do box Mulheres Assassinas, junto com o livro da Flor de Lis, que não aparece, obviamente, porque ela não está em Tremembé. Bom, eu fiz aqui um resumo das coisas que eu queria falar, porque assim, é muita coisa, e aí eu fico dispersa, eu me perco, eu esqueço e tal, então eu precisei aqui dar uma roteirizada. E eu acho que eu vou fazer isso sempre, porque é bom, né, pra gente poder lembrar, assim, do que a gente quer falar realmente. Então, pronto, o primeiro ponto que eu queria falar era esse, realmente, que a série, ela é inspirada nos livros da Suzane e da Elise. Bom, essa série, ela tá no catálogo do Prime Video, né? Foi lançado no dia 31 de outubro, que curiosamente, é o mesmo dia em que o crime da Suzane aconteceu, sendo que o crime da Suzane aconteceu em 31 de outubro de 2002. Acho que foi 2002. E a série foi lançada agora, em 31 de outubro de 2025. 2025. A série, ela começa com, assim, a gente vê, né, inicialmente a Suzane fugindo ali de uma rebelião que aconteceu num presídio. Ela tá em outra cadeia, né, porque ela passou por várias cadeias. Ela cometeu o crime em 2002 e ela só conseguiu ir para Tremembé em 2007. Ela passou por um monte de coisa, ela passou por rebeliões em cadeias, e enfim, né? Ela era perseguida e tal, e aí depois de um monte de coisa, ela conseguiu finalmente ir para Tremembé, que era o lugar que ela estava querendo ir. Depois de seduzir como é o nome daquele homem? O nome não, ele é um promotor, né? Depois de seduzir um promotor de justiça que assediou ela e tudo mais, ela conseguiu a transferência para Tremembé. E isso aí, essa história, você pode ver no livro da Suzane. Isso tem tudo lá. E aí, em 2007, ela finalmente conseguiu para Tremembé. Então, a gente vê, a série começa com ela nesse outro presídio, nessa outra penitenciária, né? Quando mostra, ela tá em uma penitenciária. Acho que foi a primeira que ela foi.
E aí ela conseguiu, né, essa transferência indo para Tremembé em 2007. E quando a gente vê a série, parece que quando a Suzane chega, a Elise já tá lá. E isso não é bem assim. Porque o que acontece? A Suzane chegou em 2007. O crime da Elise foi em 2012. Então, obviamente, ela não tinha como chegar em Tremembé e a Elise já estar lá. Mas o cenário que a gente vê, né, a série, onde a série se passa, ela é no regime semi-aberto de Tremembé. Ela não é no regime fechado. E quando a Suzane chega, e todos os presidiários, chega para o regime fechado. Só que o retrato da série é no regime semiaberto. Por quê? Porque ali eles têm mais interações. E é isso que dá realmente pra gente, que é o que gera interesse. Porque no regime fechado, ele só tem 1 ou 2 horas de banho de sol e volta pra cela e fica só lá. E no regime semiaberto, eles interagem mais entre eles. Então, quando a Suzane chega no regime semiaberto, de fato, a Elise já tá lá. Porque a pena da Suzane é muito maior do que a pena da Elise. A Elise pegou 16 anos de prisão. E a Suzane pegou quase 40, ela pegou 39 anos. Então, ela passou muito mais tempo cumprindo no regime fechado até ela conseguir ir para o semiaberto. E a Elise passou um tempo cumprindo no regime fechado e conseguiu progredir para o regime semiaberto muito mais rápido do que a Suzane. Então, realmente, quando a Suzane chega no regime semiaberto, a Elise já está lá. E é isso que a gente vê na série. Não que ela chegou em Tremembé primeiro, depois da Elise, mas no regime semiaberto ela chega assim depois da Elise. Tremembé é conhecido como o presídio dos famosos. Por quê? Porque as pessoas, né, os detentos que vão para lá, não todos, mas muitos, eles ganharam notoriedade na mídia, né? Porque os casos foram muito midiáticos, que é o caso da Suzane, é o caso da Elise, dos Nardones, do do Roger Damassi, daquele menino Lindenberg, que matou a Eloá. Então, assim, não é que pessoas famosas estavam cometendo crimes e foram presas. Tem também, como o Robinho. Mas os crimes cometidos pelas pessoas foram muito midiáticos, então elas terminaram indo para lá. E o Tremembé é um presídio para presos vulneráveis. Em que sentido? Que se eles fossem para outras cadeias, eles não conseguiriam sobreviver, porque são presos que cometeram crimes hediondos contra a sua família, presos que cometeram crimes sexuais, que cometeram crimes absurdos contra crianças, essas coisas, né? Essas coisas, né, que eu não preciso aqui estar falando assim tão explicitamente, vocês entendem. Então, Tremembé abriga esses, inclusive também presos policiais ou familiares de policiais, que também não sobreviveriam em outras prisões. Então, por isso que essas pessoas estão tudo lá, porque é tudo farinha no mesmo saco e termina ficando por ali, que é para eles não serem, né, não perderem a vida nos outros presídios, porque querendo ou não, isso é responsabilidade do Estado. Como o Tremembé tem essa fama, então acaba atraindo a curiosidade das pessoas, né? De saber como são as relações, os relacionamentos deles lá dentro, como que eles interagem, né? Como que se dá essa reorganização, porque, querendo ou não, eles entram lá e ali eles têm que fazer a sua nova vida, né? A vida continua dentro da prisão, então é uma continuação de vida de uma forma diferente para essas pessoas que cometeram os crimes e de fato merecem mesmo estar ali dentro. Então, gera essa curiosidade, porque justamente foram crimes muito divulgados na mídia. Então, todo mundo quer saber o que é está acontecendo com esse pessoal lá. E é por isso que a gente tem tanta curiosidade. Eu tenho super. Não que eu quero ir lá ver, mas uma série, pois quero assistir super. Livros, quero sim também, pode trazer mais. Vamos lá, Ulisses, traz mais. A série, ela não tem um protagonista em especial, mas a Suzane, como o livro como a série foi inspirada no livro da Suzane, ela aparece muito, né? Só que ele bota todo mundo ali, né, no holofote. Então, a gente vê muito a Suzane, mas a gente também vê muito a Elise, a gente vê muito os irmãos Cravinhos, a gente vê muito os Nardones e a gente vê o que é que acontece com essas pessoas lá dentro. Eu achei interessante porque essa primeira temporada, que já foi confirmado que vai ter a segunda,
Essa primeira temporada, ela é dividida em 5 episódios, né? E cada episódio, ele começa com um prólogo, né? Então, o primeiro episódio, ele começa mostrando o crime da Suzane. Inclusive, eu fiquei chocada ainda mais, assim, quando eu vi, que eu ouvi, mesmo que seja ficção, né? Mas é uma ficção de uma realidade que aconteceu, né? É o retrato de uma realidade, é uma reencenação de uma coisa real que aconteceu. E aí, só de ver, assim, a frieza dela descer a escada, dela dar o sinal para eles pegarem aqueles negócios, aqueles porretes lá de ferro e cacetear aquelas pessoas ali. Meu Deus do céu, aqueles barulhos ali, para mim, eu fiquei toda arrepiada, foi horrível. Imagino a pessoa filmar um negócio desse, né? Aliás, eu imagino a pessoa, nem imagino a pessoa vivenciar um negócio daquele. Ainda mais porque você vê pelos olhos do Christian, que era uma pessoa que nem conhecia essas pessoas. Tipo, não faz o menor sentido. Como você faz isso com uma pessoa que você nem conhece? Enfim, não vou entrar nessa questão, todo mundo. Isso aí, né? Acho que todo mundo já discutiu, meu Deus, o absurdo que é. E, enfim, mas eu achei bizarro. Bom, e aí cada episódio começa com um prólogo de um caso, né? O primeiro é o da Suzane, o segundo a gente vê o da Elise, o terceiro é o do Nardoni, o quarto é o do Sandrão e o quinto é o do Roger Abdelmaci. O do Nardoni, a gente também sabe o horror que foi, mas eu acho que eles deram uma moderada ali na encenação, porque é muito pesado, né? Contra uma criança ainda mais, assim. Ai, eu não. Enfim, eu acho que eles deram uma. Todos eles deram uma moderada, mas o dos Nardoni, eu acho que eles deram uma moderada maior ali. O Rogério Damasio é podre, aquele homem é podre. E os atores, minha gente, maravilhosos. Enfim, isso é outra história. Eu fiquei absolutamente chocada, né, com todos os crimes. Eu acho que nenhum crime. Eu acho que todos os crimes são desnecessários. Né? Eu acho que existem casos e casos, eu acho que existem crimes que você dá para entender, não acho que seja correto, mas eu acho que dá para entender, como é um caso, uma mulher que foi espancada a vida toda, humilhada, que foi, sabe, abusada de todas as formas, e aí no momento de ódio, de raiva, ela se revoltou já com tanta coisa, acontece que vai lá e tira a vida do infeliz. Eu acho que você compreende, inclusive meu pano é rosa com glitter. Mas enfim, não tô falando da Elise, tá? Não tô falando da Elise. Que é na minha opinião, com relação ao crime da Elise, é bem dividido. Eu ainda vou ler o livro da Elise, então assim, eu acho que talvez eu possa amadurecer mais a minha opinião sobre isso. Mas eu não tô falando disso, eu falei de uma coisa, um caso hipotético. Que existe muito, né? Mas enfim, eu acho que nesse sentido a gente entende, dá para entender, é certo, não é certo, tem que cumprir a pena, tem que cumprir a pena. Mas você compreende muito mais do que um crime do Nardoni, do que um crime da Suzane, do que um crime do Roger Abdelmaci, do que um crime do Sandrão, que faz o menor sentido sequestrar uma criança de uma família que não tem dinheiro para pedir dinheiro à família, sabendo que a família não tem dinheiro. Enfim, que uma loucura generalizada, né? Uma loucura total de pessoas completamente loucas. Enfim. Mas eu fiquei muito chocada e assim, eu em nenhum momento eu senti pena daquelas pessoas, nem fiquei querendo que elas tivessem regalias nem nada do tipo. Me interessava realmente ver como era que eles interagiam ali, sabe? Como é que as coisas se davam, o que é que acontecia, o que é que eles faziam, o que é que eles falavam, essas coisas assim. Mas não senti pena de nenhum, acho que todos estavam ali porque mereciam estar e muitos mereciam coisa muito pior, sabe? Inclusive os que não tiveram tanto holofote, como era o caso das amiguinhas da Suzane, ali, sabe? Aquelas pessoas horríveis que eu não vou entrar em detalhes, mas vocês podem ver no livro da Suzane, detalha os crimes cometidos por essas pessoas, e eram pessoas horrendas, pessoas que deveriam ser banidas da sociedade, deveriam ser banidas do mundo e do planeta, se possível fosse. Mas enfim, né? Estão aí e certamente já estão na rua aí convivendo com a gente.
E é isso que temos para hoje. Eu acho que abriu-se uma discussão, né, depois do lançamento dessa série, sobre estar ou não dando muito cartaz, né, para os criminosos, de estar ou não dando muito mais atenção a eles do que às vítimas, né, e eu acho que é uma interpretação de cada um. Eu não vejo dessa forma, eu vejo como um interesse sobre realmente isso que eu falei, né? Para mim, o interessante é ver como eles se comportam lá dentro, como é que eles se reorganizam nessa nova sociedade, como é. Porque você vê um achando que é melhor do que o outro, que o crime do outro é pior do que o seu. Sendo que todo mundo bota ali, todo mundo bater cada um no liquidificador não dá um caldo. Porque é tudo farinha no mesmo saco, tudo podre por dentro. Há pessoas que você vê que de fato se arrependeram. A única pessoa ali que eu vi que se arrependeu, que eu acredito que se arrependeu, é o Daniel, sabe? O Daniel Cravinhos. Ele sempre, inclusive no próprio livro, o Ulisses retrata muito isso, ele se sente muito culpado pelo que aconteceu e ele se arrepende muito. E não porque, ele não se arrepende porque ele ficou preso, porque ele perdeu tantos anos da vida dele. Não, ele se arrepende de ter feito aquilo, que é diferente da Suzane. A Suzane já falou isso, ela até na entrevista acho que do Gugu, aparece ela, porque você se arrepende? Ela, claro, porque eu tô aqui, ó, tipo, sabe? Ela se arrepende porque ela tava presa, não pelo que aconteceu. Nos exames, nos laudos dela, porque eles têm que fazer uns testes lá, né? Um teste de Rorschach. Não todos, sabe? Quem faz esse teste são pessoas que cometeram crimes contra familiares, crimes sexuais ou crimes em série. Então, ela fez e sempre dava o laudo, né, horríveis dela para ela, nunca conseguia saidinha, essas coisas, porque ela sempre era reprovada nessas coisas. Ela, inclusive, só conseguia saidinha porque, assim, chegou um tempo que já não podia mais negar, porque já era direito dela mesmo. Mas saiu que ela, no teste sempre dava, assim, que ela se arrependia pela mãe, mas não pelo pai. Enfim, bom, leiam e vocês vão ver, porque na série não mostra essa questão dos laudos, mas nos livros tem. Então, assim, eu acho que de todos, o único que se arrepende ali realmente é o Daniel, né? Até porque também, pelo que ele fez com o irmão, né? Porque o irmão entrou nessa, um doido, varrido mas ele entrou nessa por causa do irmão, né? O Christian entrou nessa por causa do Daniel, porque ele não tinha motivo nenhum para fazer isso contra uma pessoa que ele nem conhecia. Inclusive, é retratado no livro que ele fazia de tudo para melar esse negócio, sabe? Tentou de tudo para que isso não fosse concretizado. Inclusive, a própria Suzane fala isso no depoimento dela. Bom, e para finalizar, né, eu amei a série Tremembé, do mesmo jeito que eu amei o livro Tremembé, do mesmo jeito que eu amei o livro da Suzane, e que eu tenho certeza que também vou amar o livro da Elise. Achei 10 de 10, eu achei assim que foi uma produção impecável, sabe? Dava para ver na tela o que a gente lia nos livros, então, achei assim maravilhoso. Achei que o cenário foi muito bom. Achei a interação deles muito genuínas, né? Eu acredito que realmente seja aquele clima, assim, sabe? De mais pesado e tal. Certamente né? Cadeia, deve ser um clima assim super pesado. Claro que a gente viu, quem leu os livros, tanto o Tremembé quanto o livro da Suzane, vê que eles tiveram que modificar alguns nomes, né? Por exemplo, aquela mulher lá que é amiga da Suzane, Poliana, ela não chama Poliana, eu acho que ela chama Luciana, uma mulher horrorosa, chama Luciana. Aquela Cássia, parece que o nome dela é Regina, uma pessoa horrenda também. O Mariano, que ele, na série, ele tem um caso lá com o terremoto, o nome dele na vida real é Juliano. Então, assim, eles tiveram que mudar alguns nomes. Eu acredito que seja por não ter direito de imagem, alguma coisa assim, não sei o que acontece. Eu acredito que tenha sido por alguma questão legal que eles tiveram que mudar os nomes. Mas, inclusive, nem pesquisei sobre isso porque não me interessou muito. Mas eu sei que eles tiveram que mudar alguns nomes de algumas pessoas. Gente, os atores. Impressionante.
Meu Deus, eles conseguiam ser fisicamente iguais àquelas pessoas. Como é que a Marina conseguiu se tornar a Suzane? Marina, belíssima. Não que a Suzane seja feia, porque ela não é, ela é muito bonita. Mas, mas não é uma Marina Rui Barbosa, né? Então, assim, eu achei impressionante. Sandrão, ele é igual. A atriz que faz é igual. Meu Deus, até a voz. Porque a voz do Sandrão, na vida real, é fina. Né? Então, achei muito igual. O Alexandre Nardoni é a mesma pessoa. O Roger Abdelmaci é igual. Eu fiquei com um nojo daquele ator. Ele é um ator maravilhoso. Eu achei ele igual aquele homem velho nojento, ridículo. Mas que, inclusive, ele é o único que dali que ainda permanece preso. Talvez o Lindenberg também. O Lindenberg e os de Rugai, eles aparecem assim rapidamente, né? Eles ainda não tiveram destaque. Acredito que na segunda temporada eles possam aparecer. Dali, o que eu sei que ainda está preso é o Roger Abdelmaci, né? Que tentou várias formas fazer umas mutretas ali para sair, mas acabou tendo que ficar realmente preso. Então, ele ainda está preso, inclusive, segundo o Ulisses, ele está bem mal mesmo, mas, enfim, vai ficar lá mesmo até o dia que ele for embora da vida. E o Lindenberg parece que ainda tá, mas já tá para sair. Os outros já saíram. Os outros já saíram todos. Que eu me lembro, os outros já saíram todos. Suzane, Elise, os Nardoni, os irmãos Cravinhos, os de Rugai, pronto. Na série chama Luca. Na vida real é Duda. O Duda saiu, né? E na série ele já saiu, já mostrou que ele já saiu. O crime dele a pena dele era menor, que ele se envolveu com o Christian, ele já tinha saído na própria série. E aquilo ali, ele tem as cartas que o Christian mandou para ele. Hoje o Christian nega tudo, mas ele tem as cartas, já teve entrevistas com ele e tudo, ele já participou do podcast e tal. E eles realmente não ficaram juntos. O Daniel chegou a casar com aquela menina, né, que ele se envolve lá com a Celina, mas eles se separaram. Segundo Ulisses, eles, quando estão aqui fora, eles não conseguem manter aqueles relacionamentos lá de dentro porque termina sendo uma outra vida. Enfim, a questão, psicólogas já falaram sobre isso, que é realmente uma vida paralela. E aí, quando eles saem, eles não querem lembrar dessa vida paralela, né? Quem quer lembrar de um negócio desse? Mas pronto, eles não continuam com aqueles relacionamentos. Bom, e é isso que eu tenho para falar da série. Eu amei, eu indico super. Já estou esperando a segunda temporada. Já estou esperando o próximo livro, que eu espero que tenha, de Tremembé. Agora eu vou ler o livro da Elise. Quer dizer, não vai ser agora, né? Porque eu tô lendo outro livro para trazer outro review para cá, sem ser de True Crime. Mas eu vou ler também o livro da Elise e vou trazer para cá o review do que eu achar. Certamente eu vou amar. Já vi falar super bem, né? Já ouvi falar super bem. E eu tenho certeza que eu vou amar. Mas agora fica aí a indicação da série Tremembé, primeira temporada, no Prime Video. E daqui a pouco a gente certamente vai estar recebendo o presente, que é a segunda temporada de Tremembé. Se você tiver alguma sugestão de livro, filmes e séries para me indicar, por favor, pode deixar aqui nos comentários. Me siga nas redes sociais, tanto no TikTok quanto no Instagram. É o mesmo arroba, Keep Calm and Leia, que tá aqui no YouTube. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!